Diversas teorias foram criadas com o intuito de estudar o comportamento da luz, e algumas delas obtiveram destaque, sendo o modelo corpuscular, formulado por Newton, considerava a luz como um feixe de partículas, mas perdeu a força por não conseguir explicar alguns fenômenos, como o fato que os raios de luz se cruzavam, mas não interagiam entre si. Temos também o modelo ondulatório, que foi estudado por James Clerk. Ele detalhava a luz como um efeito eletromagnético. Com isso, pôde explicar diversos fenômenos, mas ainda não conseguiu explicar a emissão de elétrons que ocorria em placas metálicas quando as mesmas interagiam com ondas eletromagnéticas. Então, como o efeito fotoelétrico foi descoberto, sendo que na época não se tinha conhecimento sobre o comportamento corpuscular da luz? Em busca de demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas, conceitualizada por Maxwell, Hertz, por volta de 1886, produziu descargas entre dois eletrodos. Em alguns casos, ele observou que quando a luz incidia sobre o cátodo, a descarga ficava mais intensa. Ele tinha descoberto o efeito fotoelétrico, uma emissão de raios catódicos, elétrons induzida pela luz. Apesar de ele ter parado, outros pesquisadores continuaram, como Wilhelm, em 1889, mostrou que partículas de carga negativa eram injetadas das superfícies de metais como sódio, zinco e potássio, quando as superfícies eram iluminadas com radiação ultravioleta. Nessa época, ainda não se tinha conhecimento sobre a existência do elétron, que só foi descoberto em 1897. E quem descobriu os elétrons? Thomson, que além disso provou que as partículas emitidas pela superfície metálica incandescente possuem a mesma razão carga-massa dos raios catódicos. Enfim, se tratava de elétrons. E para continuar, um trabalho do seu orientador, Leonard, assistente de Hertz, e Schroeder apresentaram as primeiras medidas da energia dos fóton-elétrons. Em 1903, Leonard desenvolveu uma série de experimentos concluindo que a energia dos elétrons emitidos não apresentava a menor dependência da intensidade da luz. Um ano depois, Schroeder conseguiu provar que a energia cinética dos elétrons que deixavam as placas metálicas era diretamente proporcional à frequência da luz que as iluminava. Por isso, as radiações com maiores frequências, como a ultravioleta, possuem mais energia, logo consegue arrancar o elétron da superfície. Tomando essas ideias com seus conhecimentos, Einstein, em 1905, elaborou a teoria do efeito fotoelétrico a partir da quantização de Planck, propondo que a radiação eletromagnética é composta de pacotes, o quanto de Planck. A energia de cada fóton seria proporcional à frequência da radiação. E seria igual ao quociente de Planck vezes a frequência, utilizada originalmente para explicar a radiação do corpo negro. Ao incidir sobre uma superfície metálica, a energia de um fóton pode ser totalmente absorvida por um elétron, o qual pode ser eventualmente injetado da superfície com energia cinética, que seria igual à energia do fóton menos o trabalho necessário para extrair um elétron do metal. Millikan, duvidando das ideias de Einstein, buscou verificar na prática a teoria. Para isso, elaborou um experimento com o auxílio de uma célula fotoelétrica, permitindo estabelecer a medida para a constante de Planck. Esse seria o esquema do experimento de Millikan, que por fim acabou validando as ideias de Einstein, garantindo o Prêmio Nobel a Einstein em 1921 pelos seus serviços para a física teórica e especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Em 1923, Millikan recebeu o seu pelo trabalho sobre a carga elementar, experimento da gota de óleo e sobre o efeito fotoelétrico. Mas por qual motivo o efeito fotoelétrico demorou a ser aceito? Pois com base nos conhecimentos já adquiridos na época, a luz teria um comportamento ondulatório, logo não seria possível ter um comportamento corpuscular, isto é, de partícula. Portanto, houve uma divergência entre a previsão da física clássica e as observações experimentais. Peço que olhem atentamente a tabela abaixo para verificar isso. Depois de tantos pesquisadores envolvidos nessa descoberta, embate entre a física clássica e observações experimentais, entendemos atualmente que o efeito fotoelétrico envolve a presença de partículas de fótons. As partículas envolvidas no efeito fotoelétrico são os fótons, que é classificada como uma partícula de energia derivada da radiação eletromagnética, e são essas partículas que transportam a energia contida nessa radiação. Além disso, são os fótons que irão energizar os elétrons presentes no material, em que, se essa energia for maior ou igual à função de trabalho do material, haverá a ejeção desse elétron, que depende da frequência e não da intensidade da luz. Por outro lado, a segunda partícula participante é o elétron, que gira em torno do núcleo atômico e fazem parte da constituição do átomo. Essa partícula possui carga negativa e a massa 1836 vezes menor que os prótons e nêutrons. Além disso, são essas partículas que serão ejetadas do átomo por meio dos fótons que o energizarem, arrancando os mesmos da superfície do material,
formando consequentemente uma corrente fotoelétrica. Agora explicando o funcionamento de forma simplificada, o efeito fotoelétrico se resume à ejeção de elétrons de um material exposto à radiação eletromagnética, onde os fótons arrancam os elétrons presentes no material, realizando a criação de corrente fotoelétrica por meio dessa extração dos elétrons na superfície do material. A energia dos fótons depende de sua frequência. Dessa forma, é necessária uma energia determinada para conseguir arrancar o elétron de sua órbita. Sendo assim, o nome da energia mínima é função trabalho. Então, para cada material, o efeito fotoelétrico precisa de uma frequência mínima para ocorrer, como é o caso do sódio, que, como podemos ver nessa simulação, precisa conter pelo menos 520 nanômetros. Já se mudarmos de elemento, como é o caso do zinco, esse efeito não ocorre. Isso acontece pelo fato de que, quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior é a energia dos fótons que ela transporta. Isso pode ser observado se diminuirmos de 520 para 240 nanômetros. Os elétrons voltam a ser ejetados. Resumindo, o efeito fotoelétrico só pode ocorrer a partir de determinadas frequências, visto que, abaixo dessas frequências, os fótons não possuem energia o suficiente para ejetar os elétrons de determinados materiais. Mas depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, no que utilizamos o efeito fotoelétrico? Bem, o efeito fotoelétrico é visto em prática em diversos dispositivos no nosso dia a dia. Podemos citar como um dos mais simples o LDR, um resistor no qual a sua resistência varia de acordo com a quantidade de luz que incide sobre ele. Os LDRs podem ser usados em relés fotoelétricos, que são utilizados principalmente no controle de iluminação. Ou seja, assim que fica escuro, o relé ativa e liga as luzes conectadas a ele. Outro dispositivo muito comum é o controle remoto, que emite ondas infravermelhas, que são recebidas por um sensor, que leva este sinal para o processador do aparelho do receptor, como um televisor ou um ar-condicionado. Por fim, temos sensores de movimento, que existem em dois tipos, os ativos e os passivos. Eles são utilizados principalmente para portas automáticas e sistemas de segurança. O efeito fotoelétrico foi estudado por muitos cientistas ao longo dos anos, estes que dedicaram suas vidas ao trabalho acadêmico em busca de entender o funcionamento do nosso universo, cada um focando em pequenas nuances que formam a imagem do conhecimento humano, que é carregado por cada geração. Desde as ondas eletromagnéticas que cruzam galáxias, até as partículas que têm um tamanho tão pequeno que é mesmo difícil de acreditar que existem. Hoje, esses estudos facilitam a nossa vida, com aparelhos que nos permitem realizar coisas simples, mas que eram consideradas impossíveis algumas décadas atrás.